para quem está aqui, ó, junto com a gente novamente. Muito obrigada. Nós estamos começando a gravação hoje aqui do nosso segundo episódio, que na verdade o outro foi o 00, que foi só eu e Marcelo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que o Marcelo vai falar já já. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer todos os feedbacks que eu recebi, que nós recebemos. Foram maravilhosos. Muito obrigada pelo carinho, pelas sugestões, né? As visualizações. A gente pede para que todo mundo se inscreva no canal, por favor. Ajuda a gente aí, dá uma forcinha. E curta com a gente aqui esse nosso outro episódio que a gente está começando agora. E que eu vou passar aqui a palavra. Nós tivemos aí mais de 600 visualizações, hein, amor? Em 11 dias, foi isso, né? Foi ótimo. Maravilhoso. Espero que nós tenhamos muito mais. Meta. E com os amigos aí junto da gente, a gente consegue outros números aí melhores. Má, conta um pouquinho aí do nosso convidado. Então, o nosso título do episódio hoje é Pets. Um pó de tudo, né? Um pouco de tudo sobre pets. Então, eu quero apresentar o meu amigo. Ele é médico veterinário, autônomo, formado pela Universidade de Marília há 30 anos. Atua como clínico geral e de pequenos animais aqui no bairro. Ele vai falar um pouco sobre isso. É presidente de uma ONG, de Associação de Amparo aos Animais, no município de Diadema, em São Paulo. Participa do programa de televisão Miados e Latidos da Rede TV, no quadro Doutor Responde. E é o meu amigo Cálio Parman Júnior. Eu conheci ele pequeno, porque eu tive um cachorro na vida, 2 cachorros, mas eu me lembro mais de um. E o pai dele era o veterinário do meu cachorro. Caramba, hein? Então, o mundo é pequeno, mundo é pequeno, né? Cálio. Seja bem-vindo, Cálio. Cálio, obrigada. Obrigado, de Marcelo. De coração, você é muito querido. Obrigada. Que é isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Débora. Vocês são amigos também, queridos, né? A gente tem um convívio legal. Gostei da iniciativa de vocês, muito legal. Um programinha aqui agradável, né? Uma coisa light para a gente dar uma descontraída e a oportunidade de a gente falar um pouco não só do que eu vivi dentro de uma profissão como a medicina veterinária, mas também poder falar da medicina veterinária, né? Às vezes a gente vai ter pessoas nos ouvindo que ou tem um filho ou tem um parente que quer fazer uma faculdade de veterinária ou está fazendo, está um pouco perdido nas perspectivas da profissão. E eu tô aqui hoje, de repente a gente pode ajudar várias pessoas, né? Você com todos esses anos de experiência e uma história familiar, né? Sim, já venho. Na verdade, assim, o meu pai formado em medicina veterinária, não só em medicina veterinária, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, porque é uma história bem legal, mas eu tenho um tio, tenho uma tia, tenho um primo, tive uma irmã que já faleceu, veterinária, então a gente tem... respirávamos em casa a medicina veterinária, né? Então isso já vem de longa data, não é uma coisa recente e a gente hoje a gente ocupa um papel de ajudar, né? Então a gente vai tentar ajudar aí, vamos ver perguntas, pessoas que estejam interessadas, mesmo depois da postagem nossa aqui, eles podem encaminhar para vocês. Com certeza, e a gente repassa para você, isso, repassa, claro. Eu converso com todo mundo, não tem problema nenhum. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada mesmo, de coração. Tá sendo um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você é o nosso number one, o primeiro, vamos ver, hein? Vamos ver lá na frente, né? Você vai ter que lembrar aquele primeiro que a gente fez, né? Sensacional. Mas assim, né? Mais uma vez eu vou recorrer aqui à nossa audiência, aos nossos amigos queridos, porque vocês sabem que nós dois somos nossos patrocinadores, de nós mesmos, né? Por enquanto, eu e o Marcelo, né? Por enquanto, claro. E aí o que acontece? Eu queria novamente falar um pouquinho aqui do livro que o Marcelo escreveu, né? Que só um minutinho. Você esqueceu o título do livro? Não, calma, meu amor. Aqui eu tô esperando aparecer na tela, né? Que é o Para Que Eu Viaje Sem Rumo, que é um livro de contos, Cálio. Até é bom para você saber um pouquinho. É um livro de contos que o Marcelo escreveu. E que o que é muito legal do livro, assim, que eu já comentei no outro episódio, eu vou repetir, são contos que se encontram. Os personagens dos contos, eles
reaparecem outras histórias dentro do livro. E isso é que é muito legal e que é diferente, né? Sim. Porque normalmente o conto ele tem lá o começo, meio e fim, acabou aquela história, né? Histórias curtas. E aqui não, nesse livro o Marcelo trouxe histórias muito interessantes, histórias que muitas vezes a gente se vê ou a gente já ouviu falar. Algumas histórias futuristas, muito legais, mas principalmente o que me deixou mais louca ao ler o livro, que eu devorei na época que eu li, que faz já um tempo, é que esses personagens se encontram. Então isso é muito interessante, porque você fala, nossa, essa fulana é aquela que estava fazendo aquilo por causa disso. Sim. Você encontra os porquês, né? Legal. Então eu queria novamente aqui falar que vocês podem encontrar o livro do Mar na Amazon, precinho camarada, vocês vão adorar, vão apreciar a leitura, aproveitem. Tem até uma personagem do livro aqui, Tem né? aqui, a gente trouxe esse rádio. Nossa. Ele tá no livro. Ele tá citado, né? Ele é citado no livro. Veja que ele é um rádio já de muita história também, né? Achei que era só decorativo. Não, mas, o nosso mas cenário, Tem nosso história. cenário tem histórias Tem aqui, né? com certeza. Tudo legal. tem um porquê, não tá à toa, não. de tudo. Um pó de tudo Que aqui bom. também no cenário. Nessa história futurista que ela diz, assim, uma brincadeira que eu faço. O conto chama Contagem Regressiva. Sim. E é um paciente em 2071 com uma doença grave, no qual o médico fala, você quer saber o final da sua vida ou não? Tá aqui o aparelho que vai te dar a contagem regressiva. Você tem o direito de saber ou não. Você apertaria ou não o botão para saber? Todo mundo vive numa contagem regressiva. Sim. Mas saber Saber o quanto tempo resta de ele, forma sabe? exata E como vai? aí tem que ler o livro. Tem que ler pra ver. muito legal, é Ó, sério. legal, É sério. interessante. É muito interessante. Essa deixa agora. Não, é legal mesmo, é sério. Então eu queria pedir para que vocês aí, ó, verifiquem lá na Amazon Para que eu viaje sem rumo, Marcelo Belesso. Bom, Bora. Vamos lá. Então, hoje, como nós fizemos no primeiro episódio, no episódio 0, temos o quadro Elas Perguntam, né? Isso. Inclusive, a gente errou quem Então, fez a pergunta, sim, né? que elas perguntam, só para o Calho também saber, Vitória e Sofia, né? Nossas Sim. filhas, que é uma forma de elas estarem presentes aqui Que legal, conosco. vamos lá. Então tem Curioso, esse quadro, elas hein? perguntam. Elas Curioso, preparam perguntas para os nossos convidados, tá? Então, isso é muito bom, né? Vamos lá. Essas perguntas de Não, a é gente muito super malandro aqui. Não, essa foi a é. Sofia que É fez. errata, é essa errata. foi a Vitória. Aí elas, pai, não. Erraram. Nós erramos. Nós erramos. completamente. Tá Achamos vendo? que só sabemos. Eu tinha mas certeza. Pô, mas Até dizem pela que pai letra. e mãe conhecem os filhos. Então, conhece, você mas sabe que eu fiquei depois pensativa. pegadinha. Então Tá vamos bom, lá. vamos lá. Sorteia aí, amor. Vamos lá. Eita. Calhou. Como convencer a minha mãe de adotar um cachorrinho? Poxa. Ai, Jesus. Olha, amado, Calho. Isso é interessante. Sobrou pra mim Vou- aqui. Vou te contar uma história que vai te comover e você vai adotar um cachorrinho. Calhou, posso dar só Vamos lá. pitaco? Eu só tive cachorro quando era muito pequeno. Aí depois mudei para um apartamento. Com 8 anos, aí nós não ficamos sem cachorro, né? Sim. Depois eu conheci a Débora. A Débora tinha cachorro. Eu tinha 2 cachorros Tinha quando era 2 solteira. cachorros, então eu visitava uma casa que tinha cachorros, né, quando era solteiro. Nós casamos, ela não teve mais cachorro. Quando eu casei, minha mãe teve o cachorro. Sim. Você conheceu o cachorro? Conheci. Então, Cuidou dele, né? Muitos anos. Eu inclusive. migro sempre sem cachorro, sempre sem um pet. Eu sempre quis ter um pet. Essa pergunta é muito O mesmo. destino te tira do... Fui sair da casa da minha mãe teve um cachorro. Ela casou, Casou, ficou sem cachorro. Eu tinha e depois eu falei, não quero mais. E agora as minhas filhas querem me convencer. Vamos lá, eu vou convencer. Você sabe, eu vou te contar uma história de uma cliente minha que... Eu não vou citar nomes, lógico, mas Claro. a história é interessante. Você sabe que ela queria sempre ter um cachorro e o pai nunca deu um cachorro para ela, né? E aí, quando o pai dela estava para falecer já, né? Ele pegou e deu o cachorro para ela. E ela casou, né? Ela já era adulta, ela queria desde criança, nunca teve, aí já adulta, ela teve esse cachorro. O pai dela acabou falecendo e ela cuidava daquele cachorro com uma lembrança do pai, né?
Então, o pai se foi, mas deixou um cachorro que fez com que ela lembrasse por toda a vida daquele cachorro. Então, era muito marcante aquele cachorro na vida dela e ela sempre quis. E aí você vê que teve uma ligação. Com certeza. Foi emocionante. Então, é uma coisa que para criança... É assim, eu também sempre quis ter cachorro e meu pai era veterinário e ele relutava um pouco em ter cachorro por conta de a gente morar num lugar muito pequeno na época, embora ele fosse veterinário. E eu acolhia animais da rua e levava para dentro de casa. E meu pai ficava louco com aquela situação, mas tudo bem, acolhi uma vez um animal. Ele falou, então você vai deixar na garagem, na frente da casa o cachorro. Então... Aquela época era sempre criar o cachorro no quintal, criar o cachorro na garagem. E eu criei, e aquele cachorro, na verdade, que eu acolhi da rua, ele tinha um dono. Ele tinha escapado da casa. E o dono achou o cachorro e tirou de mim o cachorro. Oh, meu Deus. Nossa, o que eu chorei. Você não acredita. Nossa, porque você pega amor, né? E aí meu pai, não, aí eu já tinha contato com essa ONG, que eu sou presidente até hoje. Fomos até a ONG e adotamos um cachorrinho lá. Aí não teve jeito. Entendi. Entendeu? Convenceu pelo choro, então... Não sei, foi a... Quem foi a Sofia. Você não sabe? Então, eu acho que é a Sofia que é. Então, vamos ver. Posso ver a letrinha? Posso. Mas não Você vou já ver. errou. Você já errou. Se você rasgou, vai ficar feio, entendeu? Caramba. Não pode errar. Eu acho que elas estão sacaneando a gente, viu? Eu também acho que uma faz a pergunta, porque outra eu escreve. acho que é a Vitória. Eu acho que é a letra da Vitória, mas eu não tenho total certeza agora elas mais. estão sacaneando a gente nisso. Enfim. Ó, Vitória, eu vou te dizer, você tem que usar o lado emocional, porque mãe não aguenta o lado emocional. Então, essa pergunta já mudou. Já mudou. A impressão que eu tenho que o cachorro é ter uma criança, mesmo quando ele envelhece, é ter uma criança dentro de casa. Eternamente. É uma ingenuidade. Um cachorro tem um olhar de ingenuidade de uma criança. Ele brinca, ele quer a tua atenção, ele tem uma carência de uma criança, diferente do gato. Mas assim, era cachorro ou era animal de estimação? Nem sei a pergunta. De cachorro. Mas você vê isso, né? Na postura do... Quando a gente convive com os cachorros, né? A própria Luna, né? Sim. Que é da cachorra da minha irmã, é uma doida, né? Alucinada, um Tasmania dentro de casa. Mas o cachorro, ele muda a casa, tá? Eu vou te falar isso por experiência. É muito bom você ter cachorro numa família. Por que é muito bom? Hoje em dia, ainda mais nos tempos de hoje, que as crianças ficam no celular, ficam no tablet lá, no computador. O pai chega estressado em casa, não tem aquela paciência de ter uma conversa com o filho e tal, não sei o quê. O cachorro muda isso. O cachorro, a hora que você entra em casa, vem cá bonitinho, cadê o que aconteceu com ele? Vamos lá, cadê ele? Pega aqui, pega lá, faz aqui, ó, sujou aqui, precisa limpar, que você pôs comida pra ele. Mudou toda aquela rotina. Aquela casa que era triste, ela fica mais alegre, entendeu? O convívio do pai com a mãe, da mãe com o filho, o convívio muda, né? Todo mundo se entrelaça. Eu sei que tem um lado que eles vivem pouco, né? Infelizmente, eles não vivem o tanto que a gente vive. Então, por mais que você pegue um cachorrinho agora, você vai se deparar com a perda dele no futuro. Mas, assim, eu particularmente, eu sempre tive cachorro. Então, foram vários, né? Então, eles tiveram o ciclo de vida deles. Hoje eu entendo perfeitamente isso. Eu tô com a minha lá agora, uma Yorkzinha de 14 anos de idade. A minha esposa não quer nem ouvir falar que ela tem 14 anos. Ela não quer que fale que ela tenha 14 anos, porque já pensa na perda e tal, mas é assim, é um ciclo de vida. Ela viveu toda aquela vidinha dela boa, né? Nós demos carinho, nós demos amor para ela deu muito mais pra gente do que nós demos para ela. Na verdade, a minha cachorrinha, até ela me odeia um pouco, porque eu que pego ela para fazer as coisas, tomar injeção. Sim. Quando precisa fazer cirurgia, eu faço cirurgia na minha cachorra, embora muita gente, médicos, né, falam, não opero parente, amigos e tal, mas eu já operei minha cachorrinha várias vezes. Ela teve a cirurgia de castração, ela teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho, que nós operamos também. Então, para mim, é tranquilo esse relacionamento e a mudança que o cachorro causa
na casa, ele é muito contagiante, a casa muda. As pessoas que estão nos ouvindo agora, que não tem cachorro, e o filho está ali pedindo cachorro, pô, é de se considerar, porque vai mudar, eu tenho certeza que vai mudar. E depois, eu vou te falar, quem mais se apega aos cachorros são os Acaba sendo pais. a mãe e o pai. A mãe e o pai. Não tem jeito. Quantas crianças vão na clínica, porque meu cachorro... Tem alguns, tá? Mas quantos que vão, olha, eu tô preocupado com meu cachorro. Não, quem tá preocupado é o pai e a mãe que tá ali, que é mais um filho que amou mesmo. Eu acho que na história evolutiva, assim, não foi o homem que encontrou o cão, acho que foi o cão que encontrou o homem. Porque a carência, né? A gente ama o animal, né? Mas parece que o animal o amor dele é incondicional, é incomparável, né? Quando a gente vê, né? Nunca senti esse amor. Quando, Ô dó! Ele tá querendo me comover, Calho. Aí, pessoal. Ô dó! Mas eu vejo isso, né? O olhar do cachorro para o dono, ele sabe quem é o dono. Sim. É algo assim, é uma idolatria absurda. Mais uma pergunta? Eu que vou fazer aqui para sortear? Tá bom. Quem te influenciou a ser veterinário? Na hora! Parece que nem foi sorteio, hein? Agora eu vou guardar. Essa não tem como não ser. É meu pai. Ei, meu Deus. Na verdade, Marcelo, o que você falou é verdade, né? Eu nasci no meio da veterinária, porque, você vê, eu nasci em 1971, tá? Meu pai se formou em 1968. Quando você nasceu, ele já era. Já era veterinário. Ele já era veterinário. Ele se formou veterinário numa época que, por exemplo, quem fazia faculdade veterinária era considerado louco. Assim, você vai fazer faculdade veterinária pra quê? Quem vai levar o cachorro num veterinário? Ninguém levava. O mercado hoje é outro. Ninguém levava. Não, hoje o mercado é outro. Mas ninguém levava. Então, você vai fazer veterinário pra quê? Você vai morrer de fome. E, de fato, era isso. Em São Paulo, que é uma metrópole aqui, as principais clínicas eram no centro da cidade. Se você quisesse levar numa clínica, era lá no centro que você ia ter que levar. E não tinha nada em bairro, nada assim. E meu pai, nós estamos aqui na Zona Leste, na região do Tatuapé. Eu atendo na região do Tatuapé. O maior público é aqui, realmente. E assim, nasci no Tatuapé. Morava aqui na Rua dos Cristais. Fomos desapropriados pelo metrô Tatuapé. Entendeu? E nessa casa, isso foi em 1977, eu nasci em 71, com 6 anos de idade, nós fomos desapropriados. E, na verdade, quando meu pai se formou em 68, chegou a trabalhar como veterinário para alguns desses veterinários no centro da cidade. Depois ele montou uma clínica em sociedade, na Radial Leste. Ficou pouco tempo com essa sociedade, desmanchou a sociedade, montou um consultório na casa que nós morávamos, na edícula do fundo da casa. Eu lembro disso até hoje. Você vai falar, pô, mas você tinha 6 anos, como é que você lembra? Lembro. O que acontece? Não tinha um corredor lateral na casa para chegar nessa edícula. Então, os clientes, porventura, passavam por dentro da casa. Eu lembro até hoje, eu morava com a minha avó, e era eu, minha mãe, meu pai, minha avó, né, e minha irmã, que era menorzinha, porque minha irmã, nós tínhamos uma diferença de 4 anos e pouco, quase 5 anos. E minha avó fazia janta, nós sentávamos para jantar, chegava um cliente. Minha avó pegava uma toalha e cobria toda a comida, para o cliente passar e ser atendido. A gente esperava meu pai atender, para depois a família juntar e jantar. Quer dizer, é uma coisa surreal. Isso, hoje em dia, você nem imagina. O Conselho Regional de Medicina Veterinária foi criado em 1968. Meu pai se formou antes do Conselho Regional de Veterinária ser criado. Caramba. Então, eu vivi isso. Então, respondendo a pergunta, a influência veio naturalmente. E aí, conforme... Chegou a ajudar seu pai ou alguma coisa? Muito. Minha irmã ajudava até mais que eu, tá? Mas eu ajudava, porque a gente, nessa época, é adolescente. Você tem ali seus 14, 15 anos. Você não tá ainda naquela pegada, mas eu tinha já aquele interesse, eu gostava. E o que me despertou foi a arte de clinicar. Né? A arte de cuidar, né? Porque você falar gostar de animais é simples, todo mundo que faz veterinária gosta de animais. É impossível alguém que não gosta de animais fazer o curso de medicina veterinária. Claro. Então isso é automático, você gostar dos animais.
mas você não adianta só gostar dos animais. Você tem que gostar de cuidar dos animais. Eu gosto de resultados. Eu gosto de pegar um paciente que está ali com um diagnóstico, às vezes, duvidoso, e vamos lá, vamos puxar o fio da meada, vamos ver o que está acontecendo. Não desistir nunca do paciente, como na medicina. Claro. Né? Tem que ser assim. Então, isso são coisas que me motivaram a ser veterinário. Porque ou eu ia ser médico ou eu ia ser veterinário. Um dos dois eu ia ser. Sim. Mas o caminho da veterinária é um caminho muito encantador. Você lidar com animais é muito bom. Às vezes os tutores é um pouco complicado você lidar. Você pega de todos os tipos. Sim. Agora, animais, no modo geral, até aqueles que são bravos, que querem te morder, mas se você parar friamente, você vê que aquele animal tem um motivo dele estar daquele jeito. Às vezes a gente corrige aquele comportamento animal. Né? E às vezes até ele quer te morder porque ele, sei lá, porque ele tá com dor, né? Sim. E a partir do momento que você tira aquela dor, ele se acalma. Muda. Você vê vários vídeos em Instagram que é um animal resgatado da rua, bravo, depois que você cuidou, ele é outro. Ele percebe, entendeu? Então essas coisas mudam, essas coisas comovem, essas coisas são muito legais. Então, isso fez eu entrar na veterinária de cabeça. Né? Show. Clinicar é uma arte mesmo, né? Sim. Se você... É maravilhoso. E na primeira, não é na primeira consulta, às vezes na segunda, na terceira. Você vai... O fato desafio, né? No meu caso, assim, o fato do paciente abrir, eu chamar o paciente, o cara levantar da cadeira, eu já sei o que aconteceu com o cara. Se tá melhor, se tá pior. Sim, você vai... Porque você cria um convívio com ele, que você vai... Ele vai te dando dados antes mesmo de você perguntar como é que você está, né? Sim. Quem tá na área de saúde com a gente, é isso que tem que dar o ânimo na gente, né? Ah, com certeza. Então é muito interessante escutar você contar tudo isso, né, Cálio? Porque você fala com muito amor, né? Da profissão. Sim. Não, eu vivo a veterinária, né? Não tem como. Não tem jeito. Não, o que você gosta, veterinária? Não, eu fiquei muito assim, surpresa quando você falou no começo que é a história da sua família, né? Não é só o seu pai, né? Não, tem a família, além da família, pai, tem a mãe que não era veterinária, a avó, muito menos, ninguém era veterinário, mas... O seu tio, meu tio, falou, irmão do né? meu pai, Irmão do seu 10 pai. anos mais novo, é vivo, meu pai já falecido, faleceu há 15 anos, mas meu tio vivo, talvez esteja nos ouvindo, vou falar para ele ouvir a gente. E, assim, eu tive um convívio muito bom com meu tio, porque meu tio foi estagiário do meu pai. Ah, que legal. Entendeu? E meu tio era aquele estagiário que eu era criança, e enquanto não via cliente, ele jogava bola comigo. Entendeu? Você chegou então, quer dizer, ele lembra, ele vai saber disso. Né? Depois de formado, você chegou a trabalhar com seu pai, assim? Trabalhei muito tempo, porque eu me formei em janeiro de 94. Meu último ano de faculdade foi em 1993, eu estou fazendo 30 anos de formado, mas meu pai faleceu em 2007. Né? Então, de 94 até 2007, nós trabalhamos juntos. Né? Vocês dividiam o consultório, então? Sim, dividíamos o consultório. Eu tive nesse meio tempo minha irmã, que se formou também em veterinária. Minha irmã se formou 5 anos depois de mim. Eu formei em 94, ela formou em 99. No penúltimo ano da faculdade, ela descobriu que estava com câncer de mama. Câncer de mama numa pessoa jovem de 24 anos é um pouco mais agressivo, você sabe melhor do que eu. Isso há 22 anos atrás, um pouco mais, 25 anos atrás, ainda não era uma coisa tão estudada como hoje, né? Era estudada na época, mas não como hoje. Hoje eu acredito que tenha tratamentos mais avançados e tal, mas o câncer nessa idade é muito agressivo, né? E ela acabou vindo a falecer, ela chegou a exercer a profissão durante 3 anos. Entendi. E acabou a falecer. Não, durante 3 anos não, desculpa. Ela faleceu no ano 2000, então você coloca aí que ela trabalhou 1 ano e meio, quase 2 anos. Fico imaginando como deve ser, né? Meu pai não é médico, ter seu pai como colega, né? Assim, de profissão. Deve ser uma relação estranha, né? Porque ao mesmo tempo é seu pai, sim, você é filho, mas ao mesmo tempo você é colega, né? Então, deve ser bem... O meu pai, na verdade, ele viveu... meu pai foi muito
pioneiro em muitas coisas, né? Só para você ter uma ideia, eu vou te contar uma história dele, que é assim, meu pai fez faculdade de Direito, no final, né? E quando ele falou assim para mim, depois que minha mãe faleceu, ele falou, pô, eu vou fazer faculdade de Direito. Eu falei, não, pai, faz uma pós-graduação, vamos pro caminho da vida. Eu falei, não, vou fazer faculdade de Direito. Ninguém entendia por que ele ia fazer faculdade de Direito. Fez faculdade de Direito, se formou em bacharel de Direito. O que ele fez? Ele foi o pioneiro na medicina veterinária na área de perícias veterinárias, perícia judicial. Caramba. Ele foi o pioneiro. Caramba. Ele foi o primeiro. Ele abriu o mercado para veterinários poderem ser peritos. Nossa. Porque antigamente um juiz precisava de uma dúvida num processo onde envolvia ou às vezes erro médico veterinário, né? Ou às vezes um caso, por exemplo, de um vizinho que o outro vizinho envenenou o cachorro, ele processou tal, e o juiz precisava de uma perícia. E não tinha perito veterinário. Pegava um químico, um perito químico para fazer aquilo lá. Não. Entendeu? Aí meu pai falou, não, nós vamos abrir isso daí. Aí ele abriu, mas teve aquela dificuldade no pioneirismo. Claro, claro. Até que um colega dele falou, você sabe como que você vai abrir as portas? Escreve um livro. Aí meu pai escreveu um livro sobre perícia. Aí eu no começo, então você fala dessa relação pai, eu falei, pai, pra que você vai escrever? Pra que você... Não, foi lá. Ele era persistente. Escreveu o livro, publicou o livro sozinho, né? Do bolso dele, bancou o livro, fez o lançamento do livro, vendeu, ele mesmo vendia os livros e tal. Quando ele faleceu, ele tinha acabado de fazer a segunda edição. Ele faleceu, eu recebi da editora um quarto cheio de livros. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu estava perdido. Aí começaram as livrarias de todo o Brasil me ligar perguntando se eu tinha o livro do meu pai, para mandar para eles. Vendi toda a segunda edição. Caramba. E uma livraria queria que eu escrevesse a terceira. Eu falei, não, isso não é minha autoria. Não dá, nós vamos ter que parar por aqui. Mas aí ele abriu caminho para outros veterinários. Sim. Hoje nós temos muitos veterinários. Talvez se algum veterinário nessa área de perícia vai se identificar com essa história, vai lembrar do meu pai. Qual o nome do seu pai? Era Carlos Parman também. Eu sou Júnior, né? Por isso que você é Júnior, ele é Carlos Parman. Tem razão. Que visionário, hein? Não, ele fazia coisas que você fala, como que ele pode? Você lembra do título do livro? Não. Acho que é perícia judicial. Eu vou depois eu posso mandar para você. Claro, a gente e aí você põe ali Claro. eu acredito que não seja um livro que esteja sendo mais vendido hoje em dia, porque não teve a continuidade. Né? Mas tem seu registro histórico. Mas tem, eu ponho para vocês. Pô, que legal, cara. Muito legal. Bom, mas aí com as perguntinhas curiosas, né, que a gente tem sobre a área, porque quem não tem cachorro não tem gato, fica imaginando que o consultório só vive de cachorro e gato. Não é bem assim, mas eu vou te dizer que é 90%. 90%, né? A gente atende animais diferentes também, né? A gente atende algumas tartarugas. Sério? Algumas aves, né? A gente atende, eu já cheguei uma época a atender o que a gente chama de ferret, né? Que são os furões, que foi uma época que foi moda, hoje em dia a gente já não vê muito. Iguanas algumas vezes, porque elas brigam entre elas se machucam. Então algumas coisinhas assim a gente acaba vendo, né? Eu só tenho uma aversão mesmo a macacos, né? O macaco não consigo tem uma aversão, porque sério? eu fui mordido, né? Conta essa história. Então, meu pai... Quer dizer, pode contar? Pode. Meu pai e minha mãe viajavam bastante. Uma vez nós fomos para Santarém, né? Perto de Belém do Pará. E nós ficamos num hotel que tinha um mini zoológico. E eu era uma criança um pouco atentada, né? E eu ia lá nos macacos mexerem com eles. E aí eu ia lá e mexia, apurrinhava os macacos, e um macaco é um animal inteligente, entendeu? Eles se organizam, né? E aí eles criaram um motim na jaula lá um dia que o tratador entrou, e eles escaparam, e aquele que eu mais mexia veio em cima de mim, me pegou e mordeu minha perna, e ele mordeu minha perna até no osso da tíbia ali, e aí abriu toda a minha perna, e foi uma história que eu voltei chorando, porque eu era criança, devia ter uns 7 anos de idade. Voltei chorando, minha mãe estava na piscina com roupão, ela tirou, fez meio que um garrote ali para parar um pouco o sangramento. E o dono do hotel mandou vir um helicóptero para me levar para Belém, que era a capital, para poder receber um atendimento.
E isso tinha 7 anos, hoje eu tô com 51, então você pensa que há 40 e poucos anos atrás o negócio era né? E aí de lá pra cá, putz, essas histórias do macaco sempre me pegam, sempre me... E aí eu cheguei a atender, a gente montou um consultório por causa da minha irmã numa época ali no bairro do Belém, e ali tem na Radial Leste, ficavam muitos circos ali, né? Se instalavam ali na Radial Leste, né? E vira e mexe, o pessoal do circo ia lá na clínica, tô com o meu macaco lá, o chimpanzé tá ruim, eu precisava que você fosse dar uma olhada nele. Eu falei, não, cara, eu não atendo, cara, vamos procurar um animal, um veterinário que atenda animais silvestres e tal. Parece que agora acho que é lei, né? Não pode ter, em São Paulo parece que... Não, agora o circo não tem mais. O circo não tem mais animais, né? Agora ainda não, bem, né? Graças a Deus isso aí acabou, porque eles eram muito... maltratados, à custa de sofrimento, embora os donos de circo falavam que não, mas a gente via que não tinha bem-estar animal. Isso, graças a Deus, acabou. Né? Sim, com certeza. Bom, existe diferença entre dono de cachorro e de gato? Já que 90%, né, é o movimento lá no consultório. Esse dono... Eu vejo, assim, geralmente donos de gatos... Tutores, né? Você falou tutores, né? Verdade. Porque hoje não usa-se mais essa palavra dono, proprietário, né? É um tutor do animal. Os tutores de gatos, eles são pessoas que buscam uma certa independência do animal, porque o gato é um animal mais independente. O gato não é tão dependente que nem o cachorro. Então, o gato tá ali, ele gosta daquela casinha dele boa, interage, dá carinho e tal, mas não é tão dependente do tutor como o cachorro é. Então, esses donos são aqueles que não buscam tanto, buscam a companhia de um animal, mas não uma dependência tão grande, né? Agora, aqueles tutores que são mais dependentes, tal, eles buscam cachorro, mais carentes, gostam de cachorro, mais melados, não gostam de gatos, entendeu? Muito. Porque quer um animalzinho que vem ali, que fica junto, e o gato não gosta disso, né? Não, o gato até troca um pouco de carinho, pouquinho. Mas se ele quiser, se ele não quiser, não tem jeito, entendeu? Eu tô andando no shopping, assim, que agora tá na moda, né? Os cachorros, os pets andarem no shopping, é óbvio, só o cachorro. Gato não vai passear com o dono no shopping, né? Como parece o dono com o cachorro, até às vezes um penteado, assim, geralmente com a tutora, né? Muito engraçado, eles são muito... Você tem observado isso? Sim. Eu não paro muito para prestar atenção. Eu observo, assim. Às vezes eu vejo na rede social, eles colocam, muito, né? Uma foto do dono com um animalzinho. Mesmo penteado até, muito engraçado. Vamos lá. E qual o animal mais inusitado que você já tratou no consultório, cara? O que me marca até hoje foi uma vez que eu atendi 2 corujas. Porque na verdade você vai falar, pô, mas no Tatuapé? No Tatuapé. Por quê? As tutoras na época, elas tinham alugado um galpão. Elas tinham um galpão, tinham alugado, a pessoa devolveu o galpão. E quando elas foram fazer a vistoria no galpão, tinha lá 2 corujas. Meu Deus. E elas até não sabiam o que fazer com aquelas corujas, só que elas repararam que uma das corujas estava com a asa um pouco caída. E aí elas conseguiram pegar essa coruja e levar na clínica, e ela estava com um ferimento na asa que eu precisaria tratar, e eu tratei do ferimento da asa dessa coruja. Mas aquilo foi um negócio que me impressionou, mas eu vou te falar por que aquilo me impressionou. Porque elas eram corujas grandes. Eu sempre tinha uma ideia de coruja pequenininha ali na cerquinha da fazenda, ali pequenininha. Não, eram umas corujas grandes, e o olhar da coruja é um olhar que te assusta, te impressiona. Ela vira pra você e abre. O que ela vai fazer? Parece que ela vai vir pra cima de você, né? E aí que ela gira 360 graus. Era um negócio que eu não sabia como lidar, né? E eu precisava cuidar da asa daquela coruja, né? Mas no final deu certo, porque parece que a coruja até entendeu. Mas o que me marcou mesmo foi que durante o atendimento ela defecou na mesa. E ela é uma ave de rapina, ela come proteína, ela come bichinhos. Então, o cheiro daquelas fezes, né? E a quantidade... Foi uma coisa que eu falei, eu sempre estava acostumado a ver de passarinho, pequenininho. De repente eu vi aquela coruja fazer aquela quantidade, e naquele cheiro ali, eu falei... Nossa, aquilo me impressionou, uma coisa que me surpreendeu, nem imaginava, né? Eu sei que esses animais geralmente são biólogos que cuidam, que tratam e pedem auxílio veterinário para uma determinada patologia ou outra, mas
quando ele se depara com situações como essa, é diferente, né? É diferente, né? E será que ela defecou porque ela tava com medo? Não, eu acho que foi natural. Elas nem estavam tão... Elas estavam um pouco assustadas, né? Assustada, acredito que sim, porque o transporte foi numa caixa de transporte, pô, não é o natural delas, né? Sim. E ela estava com ferimento, ela estava com um pouco de dor ali, né? Então, quer dizer, não foi uma coisa normal e natural para elas, mas... para mim foi surpreendente. Que interessante, né? Bom, agora vamos lá. A gente já teve uma pergunta ali sobre como convencer a mãe a ter um cachorrinho. Tararana. Quando alguém for adotar um pet, você vai lá no lugar de adoção. O que é importante a gente saber em relação ao animalzinho? Eu queria acrescentar, porque a gente tá falando de adoção, Sim. mas tem gente que quer ter um cachorro de raça. Todo mundo tem o direito, né? Cada um tem as suas escolhas. Mas a minha preocupação é quando você compra um cachorro de raça, de você estar alimentando criadouros irregulares. Quais as dicas que você dá para não comprar um cachorro de raça que alimentando esses criadouros irregulares? O que eu tenho que checar para comprar um cachorro de raça que não seja... Que é pedigree verdadeiro, sei lá, não sei se é isso. Não é questão de pedigree, mas é que não... Que você tenha certeza que esse animal não sofreu. Bem cuidado. Exatamente. Geralmente você tem que investigar o canil mesmo, né? São canis que geralmente eles têm um relacionamento em rede social mais aberto, não é uma coisa tão às escondidas, né? Então é um canil que seja que tenha uma boa reputação. Geralmente esse canil tem que ter um veterinário responsável. Esse veterinário é o profissional capaz de assegurar o bem-estar animal. Então, o fato de ter um veterinário responsável, e é obrigatório ter esse veterinário... O criador é obrigatório. E aí você vai ter toda aquela certeza de que aquele animal está sendo bem cuidado, porque tem um veterinário que está se responsabilizando, né? Então isso é muito importante. Então a minha grande dica aqui é que procure criadores que tenham veterinários responsáveis, que você tenha acesso a esses veterinários, entendeu? Perfeito. Então tipo, é o veterinário que vacinou, é o veterinário que vermifugou, é o veterinário que cuidou daquela ninhada que nasceu. Então, ele pode passar todas as informações que você queira antes de adquirir o animal. Então, esse profissional precisa estar disposto a prestar. E canis que são de boa reputação, de boa índole, eles são canis que são abertos a esse tipo de informação. Se a pessoa esquiva dessas, já tem coisa errada aí. Né? Pode desconfiar que tem coisa errada. E aí, no caso que se for adotar, né? Então, a gente também tem que ficar de olho no que exatamente? Adotar, eu posso te dar uma experiência própria, porque como eu administro uma ONG, e a gente precisa que os animais sejam adotados, mas infelizmente, muitas vezes, o número de gente que quer abandonar os animais, querem abandonar, é maior, entendeu? Ainda é maior? Ainda é maior, infelizmente ainda é. Você vê uma cultura assim, tipo... A pessoa adquiriu aquele animal, mas vou mudar para um apartamento pequeno, não quero mais animal. É uma coisa que me revolta, né? Isso é a pior coisa que a pessoa pode falar para um veterinário ou para alguém que goste de animais. Pô, o animal, ele virou parte da família. Tipo, vou mudar para um apartamento que só tem um quarto. Não é um objeto, não vou levar né? meu filho, entendeu? E o que eu vou fazer com meu filho? Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos esse pensamento que você tem que ter. Então, você tinha me perguntado... Em relação ao que a gente tem que saber, né? Então, quando a gente procura arrumar donos para esses animais, e os donos, futuros tutores desses animais, querem eles, a gente tem que oferecer esse animal em condições de saúde boas. Tá. Então, passa por uma avaliação. São animais vermifugados, são animais vacinados, são animais castrados. Então, por que castrados? Castrados. Não, castrados é justamente para conter a procriação mesmo de animais que possam vir para a rua e se reproduzir. Não, mas em tese, uma pessoa que vai adotar um cão,
ela pode desejar que esse cão se procrie, não? Geralmente são cães sem raça definida, cães que não tem... Mas vira-lata é tudo de bom, né? Mas assim... Vida louca. Mas assim, já tem tantos É para a mistura adotar. da mistura da mistura, Não, né? qualquer ONG que você ligar vai ter animal para adotar a qualquer momento. Então, ainda comparando, não tem essa pergunta não, mas eu estou criando aqui agora. Comparando o cão de raça, pedigree, vamos dizer assim, e o adotado, porque o adotado pode ter 2 meses de idade, pode ter 2 anos de idade, vamos pensar assim. Sim. E quanto mais tempo, em tese, mais sofrimento esse cão sofreu. Em termos de condicionar esses cães, assim, é diferente, assim? Sim, muito diferente. Porque assim, primeiro, os cães adotados, você pode adotar em qualquer idade ele. E tem vantagem de você adotar filhote e tem vantagem de você adotar ele numa fase mais adulta. Até os velhinhos, eu vou te dizer que tem vantagem. Porque os velhinhos precisam de cuidados. Eles estão lá numa situação de abandono onde não tem ninguém cuidando deles. E eles são os que mais precisam. E às vezes a pessoa, ela tem essa possibilidade de dar amor, de dar carinho e cuidados a um animal. Então, esses são os que mais precisam. Mas você pode adotar um filhote. Um filhote, qual que é a vantagem de você adotar ele? Como comprar um filhote? Adotar um filhote e comprar um filhote é a mesma coisa. Sim. O que te determina escolher um animal de raça é porque você busca particularidades, saber o tamanho que ele vai ficar. Entendeu? Saber o temperamento, o comportamento, se ele late muito, se cai muito pelo, se não cai. Então, são coisas que você busca particularidades numa raça específica. Então, em tese, mais previsível. Né? Um pouco mais previsível. Mas os filhotes, quando você adota, por exemplo, um filhote de um vira-latinha, você adotou aquele filhote, ele vem numa situação que, se ele não passou por traumas, ele vem numa situação normal como qualquer outro filhote. E aí, a parte educacional, a gente dá umas dicas, a gente, durante uma primeira consulta veterinária, a gente passa muito sobre comportamento, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos. Então, esses filhotes você consegue educá-los, você consegue deixar, teoricamente, do jeito que você quer. Um animal adulto, ele já vem ou com traumas que você tem que corrigir, ou ele vem carente demais, os adotados. Então, eles são animais muito mais companheiros, muito mais gratos, muito mais protetores, às vezes até em excesso daquele tutor, porque ele é agradecido, ele não quer perder mais aquilo que ele nunca teve. Isso é muito visível nos cães adotados. Então, eu em particular, eu vejo que um cão adotado, ele traz muito mais carinho, muito mais conforto, muito mais acolhimento do que um animal de raça que não passou por nada, assim. Na sua clientela hoje, qual é a porcentagem, assim? A maioria já é adotada? Depende da região, porque, por exemplo, eu atendo lá no Jardim Campanário, na minha ONG, onde praticamente 95% dos cachorros são cachorros sem raça definida. Agora, no vira-lata não pode dizer mais, né? Sem raça definida. Sem raça definida. Na verdade, no consultório da clínica particular do Tatuapé, pela região que a gente está, não. Ali, a maioria são animais de raça. Eu te diria que pelo menos 70%, 75% são animais de raça. E aí tem todas as raças, e tem as raças da moda, né? Então a gente passa por períodos. Teve um período que tinha aquela propaganda no amortecedor de carro, que todo mundo queria ter o bacezinho, o Dachshund. Teve uma época que lançaram uma internet, que era o IG, que todo mundo queria ter o cachorro do IG, que era o West. Teve uma época que a moda era ter Shih Tzu, então todo mundo queria ter Shih Tzu. Hoje, qual que é o cachorro da moda? É o Lulu. É o Spitz alemão, que é o Lulu da Pomerânia. É esse aí, né? É esse mesmo. É o Lulu, é aquele bem pequenininho, assim. Parece uma raposinha. Ursinho, raposinho. Todas as casas que eu vou, Calho, que eu vou lecionar em algumas presencialmente. Tô sabendo, não. No mínimo 2. Tem no mínimo 2. Não, mas isso é uma coisa curiosa. Talvez eu tenha, eu vou até mandar um cliente meu para ele ouvir. É muito comum. O dono de um Spitz alemão, ele pega o segundo. É impressionante. Incrível. A maioria. Impressionante. Mas é uma particularidade dessa raça. Quem tem um, pega o outro. Então é incrível isso. Eu convivi muito com poodles, né? Sim. A Débora teve a época, teve a moda do todos
quando eu fui substituído por poodles. E assim, como eram inteligentes os cachorros poodles. Sim. Mas é uma das raças mais inteligentes. E ao Só mesmo perde por Border Collie. E ao mesmo tempo me sacaneava assim, barbaramente, assim, não podia chegar perto da minha mãe. Sim. Fica Pirraça. E pirraça com todo mundo, não sei o que lá. O poodle era um... Não, hoje em dia, os tutores que têm poodle são tutores que gostam de poodle. Antes era da moda. Vão atrás do poodle. Por causa dessa inteligência, por causa desse... Raça é muito inteligente. Só perde pro Border Collie. Que coisa, Border Collie é o mais inteligente. Muito legal. Eu vou, e nas casas que eu tô te contando, eles são muito carinhosos. Sim, eles gostam de brincar e ficou louca, assim. Brinco bastante. E aí... é o que acontece comigo. Eu vou nas casas, eles fogem. Lógico, né? Porque será, né? E aí, me fala uma coisa, com a questão da pandemia, né? Que nós vivemos aí há pouco, graças a Deus, passou. Você notou um aumento de famílias com pets... por conta da solidão, né? Então o pet passou a ser a companhia, isso você nota? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a maioria adotados, será? Não, com adotados e comprados, igual. Mais ou menos igual. Muitos. A época da pandemia foi a época onde o maior número de clientes novos entraram no nosso portfólio da clínica e hoje estão com a gente lá até agora, então isso de fato aconteceu. Né? O pessoal temia um pouco no começo o abandono, né? Mas graças a Deus o vírus da Covid não acomete animais, cães, gatos, porque se acometesse os abandonos iam acontecer em uma quantidade maior, né? Mas não, e aí aconteceu o contrário, o acolhimento, a pessoa se sentiu em casa muito sozinha, viu que a vida estava triste mesmo e os animais vieram para dar essa alegria. Verdade. E aconteceu, e isso de fato foi uma coisa muito positiva. Não só porque eu falo do mercado veterinário, mas porque ter cachorro é muito bom. Sim, porque trouxe uma alegria para a pessoa, né? Sim. Porque o fato que você disse no começo, o cachorro transforma, né? Sim. Até a gente vê quantos casos que a gente não vê de crianças doentes que estão em hospitais e o cachorro vai lá e faz a visita e tudo muda, né? Já vi bastante. Você já viu isso? Assim... A primeira vez que eu vi foi numa sessão no centro de quimioterapia, lá do HC. Acho que era um labrador. Um cachorro lindo, maravilhoso. Educado, atencioso. Até tem uma pergunta para você em relação a isso. O cachorro não está sofrendo de tão podado que ele está ali. Não. Mas assim, para os doentes, o cachorro circulava e aí eu não sei se era o tutor ou o monitor do cachorro, que não era um funcionário ali do setor, orientava o paciente a dar o petisco, não sei o que lá. Sim. Mas o sorriso de todo mundo... Contagia. Nossa, era um outro clima assim. Né? Sim, é o que acontece nas casas também. Eu ficava observando, será que esse cachorro tá tão comportado? Porque ele ficava comportado. Mas eu vou te explicar por quê. E eu falei, será que ele tá sofrendo? Ele tá condicionado a ponto de estar... Se eu vou tomar uma chicotada, não sei o que lá. Não é isso. Eu vou te explicar por que isso acontece. Porque assim, existe um trabalho por trás disso. Então, por exemplo, eles selecionam os cães com temperamento para esse tipo de trabalho. Então, muitas vezes assim, a pessoa fala, eu tenho um labrador, eu queria que o meu cachorro fizesse isso, ajudasse. Mas não, se ele não tiver o comportamento adequado, ele não vai ser selecionado para exercer esse trabalho. Entendi. Então, são animais que são selecionados para esse tipo de trabalho. Que interessante. E às vezes, assim, é de um tutor, tem esse temperamento, está aprovado, ele vai fazer a visita nos hospitais. Entendeu? É um cachorro que ele não pode entrar no hospital e sair fazendo xixi, cocô. Não. Ele é um cachorro que ele vai fazer o xixi, o cocô no lugar certo, na hora certa. Ele é programado. Por ele mesmo. O animal desenvolve, vem da natureza dele. A mesma coisa o cão-guia. Cão-guia recebe treinamento. Esse programa de televisão que eu participo, Miados e Latidos, você pode puxar no YouTube. Eles visitaram o Instituto Magnus, eles mostraram como é todo esse treinamento.
Que legal. Entendeu? Uma matéria muito emocionante, entendeu? Muito legal, vale a pena você resgatar, porque já passou nos programas anteriores, mas você resgata no YouTube esse programa, você vai ver que é maravilhoso o treinamento que eles fazem com a pessoa. Eles têm dentro do local deles uma hotelaria para o deficiente visual ficar hospedado junto com o cachorro. É um período, todo um treinamento para isso. Né? E os cães de aeroporto em relação à droga, eles sofrem também? Não, eles estão brincando. Aquilo é uma brincadeira. Está de brincadeira. Ele achar droga é uma brincadeira. E ele está se divertindo. Se divertindo. Ele quer achar porque ele sabe que depois que ele achar, aquele policial vai brincar com ele e brinca. Ele é condicionado. Tem também, nesse mesmo programa, já saiu uma matéria, eles foram no canil da Polícia Militar, mostrou todo o treinamento, como é que é, você vai ver o animal não sofre maus tratos, não sofre nada, o animal tá gostando de fazer aquilo. E tem raças específicas para esse tipo de... Tem raças que são... Tem um olfato mais apurado, entendeu? São mais atenciosos, são mais propícios a receber comandos. Então hoje, se eu não me engano, eles estão com uma descendência dos pastores, né? O pastor belga, são raças que... O pastor alemão também, são raças que são mais propícias. Estou me lembrando de uma coisa interessante. Mudou todas as perguntas. Exato, aqui. mas é que assim, tá surgindo. Porque hoje à tarde a gente viu... Nós estávamos resolvendo algumas coisas no shopping e nós vimos 2 pitbulls deitados no chão ali no shopping. Tinha um cachorro muito agressivo. Era um cachorro que todo mundo tinha medo. Mas isso não é a realidade da raça. Existe alguns que têm um pouco de tendência a sofrer um distúrbio ali no comportamento. Existe. Mas eles são muito poucos. Entendeu? Muito poucos. E é interessante, porque chamava a atenção das pessoas. Eu escutei umas 2, 3 pessoas em volta falar, nossa, não é pitbull? Olha que quietinho. Mas é porque fizeram aquela fama do negócio, numa época que faziam rinhas, faziam brigas entre os cães e tal. Um pessoal que não tem muita cabeça para lidar com os animais e faziam essas coisas e aí cria fama, entendeu? É que talvez eu lembro disso, embora eu era criança, existia-se antigamente uns filmes que eram dos Doberman, os assassinos. Sim, eu lembro desse filme. Então, tinha um apito que ninguém ouvia, só os animais. E criava-se um mito que a cabeça, o crânio comprimia o cérebro e o cachorro sofria. Nada disso. Os Doberman que vão lá na clínica são bonzinhos, são cachorros inteligentes, são cachorros muito legais. Eu gosto muito dessa raça. E não tem nada disso, entendeu? Agora sim, cachorro que é mal treinado, entendeu? Você pega adestradores que treinam errado os cachorros, são cachorros que sofrem trauma, são cachorros que têm problemas mesmo e podem ser mais agressivos, podem atacar e precisa tomar um pouco mais de cuidado, e aí sim, mas são muitas exceções, não é a regra, entendeu? Então você vai se deparar com cenas como essa, entendeu? Não tem... Cara, eu queria entender cientificamente, se existe explicação científica para isso. Por que quando você chama a atenção do cachorro, assim, para brincar com ele, o rabo enlouquece do cão? Assim, e pode ser qualquer raça, assim, isso não é... Assim, você vai... Já começa a ficar uma coisa louca, assim. Mas é euforia, né? Euforia, é uma manifestação. É uma manifestação mesmo. E ele não consegue conter, aquilo é incontrolável, né? E ao mesmo tempo, quando ele teme, aí o rabinho abaixa, né? Sim, então mas é uma maneira que ele está mostrando ali, mesmo que seja involuntária, né? O estado em que ele se encontra, de tensão, de apreensão, de felicidade, de alegria. Então você vê muitas vezes pelo abanar da cauda, né? Que legal, né? Você agora? Quer perguntar aí? Quais os animais a venda é proibida, assim, que a gente não... que não é proibido por lei comprar um animal, assim, até um animal? Então, na verdade, são os animais que são retirados da natureza, né? Esses animais não podem ser comercializados, né? É um crime que é cometido, então aquele animal vem de uma origem criminosa. E se você comprar esse animal, você está compartilhando com o crime. Então, esses animais é o que a gente precisa ficar atento. Então, se você quiser ter um animal exótico, geralmente existem criadores cadastrados pelo IBAMA que podem fornecer para essas pessoas que querem aquele animal.
que tem o registro de um criador, que não foi retirado da natureza, né? Então tem todo um trabalho em cima disso, então tem que procurar dessa maneira, né? Não tem jeito. Entendi. Existe, hoje em dia, você tem como dizer que tem uma moda de nomes dos pets no consultório? Então, isso é uma coisa curiosa, porque assim, eu não acompanho desenho infantil, eu não acompanho, e muitas vezes eu me deparo com os nomes que é muito comum para as crianças que vão no consultório e eu tenho que pedir para soletrar, porque eu não sei, que são nomes de moda, né? Mas, assim, é lógico que se você for ver, o que mais tem, Xuxa, Mel, Bob... Mas é muito engraçado, porque, assim, geralmente é um nome curto, né? Mas tem um sobrenome, ou um segundo nome, que é na hora do esporro, né? Sim. Eu me lembro do Fred, que era o cachorro da minha mãe, né? Fred, meu amor, Fredinho. Frederico Antônio. Puta, era um esporro que ele ia tomar. Ele já sabia. Aí o Rabinho... Ele já sabia. O Frederico Antônio... Tem. Era... Nomes compostos. Antônio, de onde veio isso? Os animais hoje em dia têm documento, né, Cálio? Olha, tem. Às vezes tem por capricho e às vezes, na verdade, existe uma lei em São Paulo que determina que você crie um RG animal, né? Você é obrigatório? Mas é que a lei não está mais sendo cumprida, assim. Mas existe uma lei que determina que você faça um registro no Centro de Controle de Zoonose daquele animal, que você coloque um microchip nele. Antigamente eram colocadas umas medalhinhas com o número do RG e esse animal passa a ter o RG animal, né? Que interessante. Então existe lei para isso, sim, mas é que não está muito em evidência, né? Então o pessoal não é mais quem tem um capricho mesmo, que quer fazer de tudo pelo cachorrinho, talvez. Quem quer fazer a coisa certa faz. Né? Faz. Tá certo. Bom, Cálio, você é veterinário. A veterinária é a história da sua família, da sua vida. Sim. Você, veterinário, tem cachorro? Tenho. Acabei de falar pra você aqui. É fêmea? Fêmea, ela chama Bilu. Bilu. 14 anos. Bilu. 14 anos. É verdade. Ela tem 14 anos. Mas a Bilu, ela é comportada? Ela faz xixi e cocô no lugar certo? Ela faz. Graças a Deus eu consegui educar Mas ela deu pra trabalho. isso. Olha, você sabe que não foi tanto trabalho como eu pensei que poderia dar. Mas, assim, tem que ser insistente, né? Você vê, hoje ela tá velhinha, coitadinha, mas ela levanta e vai lá e faz no lugarzinho dela. Essa faz certinho mesmo. Deixa eu perguntar outra coisa, Cálio, que eu acho que também é um fator importante na decisão de ter um pet. A questão de viagens, né? Sim. Geralmente, o animal vai sofrer. Como diminuir esse sofrimento ao máximo? Porque não dá, nem todo cachorro você consegue colocar dentro do avião e viajar com ele. No carro, às vezes, sim, mas nem todo hotel, casa permite trazer o pet, né? Mas essa pergunta que você fez é muito interessante, porque aquela mãe que está na dúvida se pega um cachorro, ela pensa na viagem. É impressionante. Boa. Ajuda aí. E quando nós vamos viajar, quem vai ficar com o cachorro, né? Essa é a grande dúvida. Eu vou te dar exemplos, tá? Hoje em dia você tem um pessoal que faz hospedagem na casa, né? Na própria casa. Né? E é muito bem-vindo. Esses animais adoram. Eu vou tirar um exemplo da minha funcionária, que é a minha tosadora. Ela faz a hospedagem na casa dela, desses animais. O animal às vezes não quer sair da casa dela. Entendeu? Aí a dona vai ficar revoltada. São tutores que às vezes que estão passeando pela rua, quando passa pela porta da casa dela, o cachorro quer entrar na casa. São donos que brigam para deixar o cachorro com ela quando viajam. Então, existem locais que dá para você fazer a hospedagem tranquilamente e o cachorro fica bem, tá? Esse negócio de, o cachorro vai sofrer, não vai. Às vezes, no começo, ele sente um pouquinho, ele estranha, você leva uma roupa com seu cheiro, é mais o tutor que está sofrendo. O tutor, sem dúvida. O cachorro não, o cachorro se adapta bem. O cachorro é assim, se você saiu de casa para ir trabalhar e demorou 4 horas, e você saiu para viajar e demorou 4 dias, o cachorro espera do mesmo jeito. É o mesmo sentimento.
entendeu? Então, eu não tenho esse problema. Eu, em particular, com a minha cachorrinha, eu adaptei uma sala na minha clínica para ela. Ela tem o local dela na clínica. Então, às vezes, ela vai comigo para a clínica, ela vai tomar um banho, ela vai fazer alguma coisa, ela fica no lugarzinho dessa, ela é acostumada. Quando eu viajo, ela fica lá. E vai as minhas funcionárias cuidarem dela lá. Tá adaptado. Ela tá ali na casinha dela, né? E hoje eu vejo muito, eu vou te falar o que acontece. Existe, às vezes, uma relação de confiança com alguém que você seja próximo, um familiar, um amigo, um colega, ou até alguém que você paga para ir na sua casa cuidar do seu pet enquanto você vai viajar. Já ouvi falar. Isso é muito comum. Isso é perfeitamente adaptável. Isso não é mais problema. Mas esse negócio de ir na tua casa... Eu acho que o gato vai super bem aí, mas o cachorro ficar sozinho na sua casa... Não, mas se for uma viagem curta, um dia... ok. Entendeu? Um dia, 2 dias, no final de semana, desceu até a praia, vai na sexta, volta no domingo, não tem problema, entendeu? Se bem que muita gente hoje em dia viaja, né, com os animais. Leva, Nossa, né? o que eu emito de atestado de saúde para o pessoal pôr em avião e viajar em avião Uma pergunta. Boa pergunta essa aqui, também não está no script. Ok. Uma coisa é um animalzinho pequeno que já vi em bolsa, assim, coloca embaixo do banco do avião. Mas um animal, vou falar da cachorra da minha irmã, né, a Luna, que é um animal de grande porte. Pesa mais de 10 quilos. Porque para levar acho que a Luna pesa mais de 10 quilos. Né? Sim. Onde que você... Ela pode viajar num avião? Ela pode, mas não em cima. Ela tem que ir no compartimento pressurizado do avião, de carga viva. E ela é sedada? Tem que sedar o animal? Não, eles pedem para não sedar. Por quê? Porque assim... Ela é despachada junto com as malas, assim? Não, é um despacho especial. Você paga uma passagem, praticamente. Eita. Não é o valor cheio da passagem, mas é uma passagem que você paga. E ele recebe um tratamento especial. Tanto é que quando tiver aqueles episódios onde o cachorro fugiu no aeroporto e tal. Não me lembro, não. O cachorro acabou escapando, fugiu, ficaram procurando um vira-latinha marrom lá que não podia acontecer aquilo. Aquela carga é uma carga viva. Aquela carga ela tem um tratamento especial, ela não tem o mesmo tratamento de uma mala. Entendi. Entendeu? Então, aquilo ali foi um erro que foi cometido do aeroporto, um procedimento errado. Porque aquele dono, aquele tutor, ele pagou por um serviço que não foi prestado de acordo adequadamente, né? Como teria que ser prestado. Entendeu? Então, a gente vê muito tutor preocupado com o peso do cachorro para poder levar em cima, né? E é aqueles que levam junto, né? São os cachorros mais assim. Os cachorros de grande porte, na verdade, difícil... O limite é 10 quilos. Com tudo, tá? Com a casinha também. Com a sacola. Vão pesar um pacote tudo inteiro. junto. Tudo junto. Então aí você precisa esse cachorro que está na moda pode. Ele é pedindo chegar. Geralmente ele não passa de 10 quilos. Ele é bem pequenininho. O problema é assim, o problema é que alguns ficam mais estressados, latem demais. Às vezes você pode entrar com uma medicação tranquilizante com esse sentido. Não de deixar ele dopado, mas de deixar ele um pouco mais tranquilo. Existe alternativa, existe até suplementos, né? Triptofano, que você aumenta a sensação de bem-estar do cachorro, você prepara. Gatos, existem feromônios que você passa, deixa um cheiro que fica mais agradável, você passa em toda a casinha dele ali, entendeu? Existem algumas opções que dá pra gente... Algumas estratégias, né? Pra gente amenizar. Olha só, muito legal. E, bom, por que o cachorro... Vamos lá, agora o problema de quem tem a preocupação de que não quero ter cachorro. Porque o cachorro faz xixi e cocô no lugar errado. Que é pra irritar o dono mesmo, porque tá com raiva. Olha, eu vou falar que assim, essa situação... Ela existe no sentido assim... Os poodles são campeões. Então, pirraça. Então, o poodle é inteligente. Quando ele está fazendo errado, ele está fazendo pirraça. É pirraça mesmo, então. Tem uns que são mais desprovidos dessa inteligência, que fazem em qualquer lugar, não estão nem aí e tal. Mas, no geral, você consegue educar, né? E a fase de educação é aquela fase mais inicial, nos primeiros meses, que você precisa ser um pouco firme, né? Hoje o tutor faz uma coisa muito errada, que já chega em casa, já leva para a cama para dormir. Não, calma, põe ele no cantinho dele, deixa ele ganhar a casa aos poucos, né? Ele precisa saber onde ele vai comer, onde ele vai dormir, onde ele vai fazer suas necessidades, entendeu?
Então, não, o tutor já pega, já leva pro sofá, põe lá no sofá e tal. Pô, deu vontade de fazer xixi, ele vai fazer no lugar errado. Ficou o cheiro ali, ele vai achar que é sempre ali que ele tem que fazer, já era. Então tem que ir com calma. Já que você vai pegar, estuda, ó, nós vamos deixar o cachorrinho aqui, nós vamos comprar isso aqui, vamos pôr aqui esse tapetinho higiênico, né? Vamos cercar aqui para ele não ir, só vamos tirar ele do cercado. A hora que for brincar um pouco, fez, porventura, por acidente, no lugar errado, vai para o lugar certo, até fazer no lugar certo. Gratifica, né? Cachorro funciona com a base de gratificação. Então você dá um petiscozinho, um legumes que não vai afetar na dieta dele, que ele adora. E aí ele vai toda hora fazer lá para ganhar. Porque ele vai ganhar alguma coisa. Você condiciona ele e pronto. Ele acostumou, já era. Falar em petisco, assim, vou voltar à cachorra da minha irmã. Acho que todo mundo tem essa vivência, essa experiência. Você tá lá fazendo churrasco, o olho da cachorra tá ali, salivando pelos olhos. Ela né? sente o cheiro, aquilo né? Se você sente o cheiro, não, aquilo pra ela tem muito mais, né? Sim, assim. E eu tomo o esporro da minha irmã sempre, assim, não dá, faz mal pra ela. Como que faz mal? Não é que é assim, não é bem faz mal a palavra. Lógico, o cão é um carnívoro, né? Por excelência. Sim. Então ele tem que se alimentar de proteína de origem animal. Esse negócio que o dono animal vegetariano, vegano, e quer que o cachorro seja, isso é um dono louco, entendeu? Porque o cachorro não é vegano, o cachorro não é vegetariano, o cachorro é um carnívoro. Então, ele precisa de proteína de origem animal. Então, não teria problema ele comer a carne. O problema é que ele não está acostumado. E aí ele não está acostumado a receber aquela fonte de proteína daquela maneira, ou com tempero, ou com excesso de sal, ou com excesso de gordura, e aí atrapalha o processo digestivo. No dia seguinte vai vomitar, vai ter diarreia, vai ter sintomas de uma gastroenterite causada por uma alimentação não acostumada, não adequada. Então é por isso que ela pede para você não dar, entendeu? E paralelamente a isso, existem cães que têm alergia a determinada proteína. Então é muito comum eu ter que acertar a dieta de um cão lá na clínica, porque ele está acostumado a comer frango ou carne bovina e ele é alérgico. E como a manifestação é diarreia, qual é a Não, a alergia, esses processos alérgicos eles podem causar distúrbios gastrointestinais, mas muitas vezes reações cutâneas, inflamação de pele, coceira, entendeu? E aí você tem que trocar a fonte de origem da proteína para você livrar ele. Aqueles que você faz o diagnóstico de uma dermatite alérgica alimentar. Entendeu? Você consegue, mesmo afastando os pelos, consegue perceber essa pele? Sim, o exame clínico e aí alguns exames laboratoriais, eles determinam o diagnóstico mais próximo do que é, né? Aí a gente entra na parte clínica mesmo. Porque dá a impressão, tadinha, no caso da Luna, né? Pô, ficar só naquela raçãozinha. Mas isso é errado. Os donos pensam assim, mas é errado. Já pensou comer arroz e feijão todo dia, vai enjoar. Não é. Ela gosta daquilo. Então, da ração? Da ração. Ela gosta da ração? Gosta. É que ela gosta mais das outras coisas. Certo. Entendeu? Mais ela gosta. Mas na falta ela vai comer a ração. Tá. Entendeu? É que nem que você leva a criança no pediatra. Meu filho não come. Tira a bolacha dele. Entendeu? Deixa ele lá com o prato de comida na frente dele, vê se a criança vai morrer de fome. Não vai bater a fome e vai comer. Tá. Entendeu? O cachorro também é a mesma coisa. É que os donos os tutores têm esse pensamento. Coitadinho. Não é coitadinho. Voltando ainda. Assim, que a cachorra é desesperada por comer. Acho que ela sofreu muito. Sim. Sofreu muito deve ter sofrido muito com fome, então ela não pode perder a oportunidade de abocanhar alguma coisa, assim. Eu brinco que a cachorra tem um balãozinho de pensamento de gibi, assim. Comida. Nossa, ela rouba as comidas, é impressionante. Ela não tem pudor nenhum. Ou ela pega, né? Principalmente nas crianças. E ela não faz assim. nem barulho, Calho. Sim, ela é grandona. Ela é ninja, assim. Comentando com uma amiga minha que é veterinária, ela falou, tenta deixar um brinquedo com comida escondida bem na hora que a família está na mesa comendo, assim, para tentar
trazer, distrair. E dá certo isso? Não tem interesse aí. Não é, sabe o que acontece? A hora que você está comendo, os cheiros ali, eles são muito atrativos. O cão sabe. A mortadela, ela enlouquece. Não, ela sabe. fica louca. Se você queijo. sente, o cachorro está sentindo muito mais, entendeu? Ele quer aquilo, atrai, não tem jeito. Né? É muito engraçado. Não tem cura, Luna. Enfim, Calhô, hoje em dia a gente tem visto aí pessoas que até trabalham parte home office, mas às vezes tem que ir para o escritório e tal. E aí leva o cachorro na creche. Então é escola pro cachorro, o não sei o que lá pro cachorrinho, porque o meu filhinho, a minha filhinha vem com a mamãe. Você, como veterinário, acha que tá exagerado esse comportamento de pai e mãe de pet? Se é que a gente pode dizer pai e mãe, ou são os tutores mesmo, né? Eu vou te falar assim, né? Hoje em dia o mundo moderno traz esses requisitos, né? Antigamente não se levava nem em veterinário, agora leva seu cachorro na creche. Muita gente acha um absurdo, mas assim, existe exagero sim, tá? Existe. Eu sou contra algumas coisas, né? Eu acho que o cachorro ele tem que ser tratado como cachorro, não como um ser humano. Porque ele vai estar em situação de bem-estar animal quando ele é tratado como um cachorro. Ele quer ser tratado como um cachorro. Ele não quer ser tratado como uma pessoa, como um ser humano. O que acontece? A pessoa fala assim, eu quero dar banho, passa perfume no cachorro. Pô, aquilo é uma agressão que você está fazendo com o cachorro. O cachorro quer o cheiro dele, né? Aí ele chega em casa, vai no sofá, se raspa todo lá, tá? Ele quer tirar aquele cheiro que colocaram nele. Entendeu? Aquilo na cabeça dele, no instinto dele, está atraindo o predador em cima dele. Eu tô com outro cheiro aqui, o predador vai me reconhecer aqui e vai me pegar. Quanto mais eu ficar natural, melhor. Entendeu? Então, essas coisas são... Pro olhar do tutor é agradável, mas pro cão não é. Né? O fato da creche que você falou, existe um outro lado nisso. Muitas vezes aquele tutor não tem o tempo de levar o animal para um passeio, para um exercício físico, e ele vai fazer isso nesse outro ambiente. Ele vai ter um convívio com os outros animais nesse outro ambiente. Então ele gosta muito. Ele é cachorro ali, entendeu? E, pelo incrível que pareça, a palavra é creche, mas ele é cachorro naquele ambiente. Então ali sim é prudente. Também tem, eu acho que às vezes, observando também pessoas com cães, um exagero também de roupinha, né? Achei, porque o cachorro tá adaptado. Isso é exagero mesmo, não dá. É assim, existe... Meinha na patinha. Não, tem algumas situações que a gente até precisa, para proteger. Mas a roupinha é assim, o cachorro tem o pelo dele, natural, ele tem a proteção natural. Existem algumas raças que passam um pouco de frio mesmo. O Dachshund, que é o bacezinho, o Pinscher, são raças muito friorentas, tal, sofrem um pouco. Essas raças até concordam, pôr uma roupinha até ajuda. Mas se não fosse a roupinha, ele ia se virar, ele ia se enfiar embaixo de alguma coisinha, ele ia dar um jeito. O resto, não tem por que usar roupa, entendeu? Mas hoje em dia a gente já não vê tanto assim, não. Não. É um pouco menos, né? Eu acho que teve uma época que teve muito mais, né? Sim, muito mais. Hoje é mais um lacinho. Um lacinho, uma gravatinha. Uma coleira chique, negócio assim, entendeu? Uma correntinha com o número do RG. Tem aquela... tem tag, né, agora também, né? Que é acho que é legal isso de... um GPS, Sim. Você ficar... Você pode rastrear. Tá começando isso, né? Foge, não, mas não é ainda. Mas cachorro que é esperto não foge, não. Hoje em dia é mais difícil você ouvir falar, cachorro fugiu, né? É mesmo, né? Hoje é mais difícil. Tinha uma história, também não tá no roteiro aí, mas de que cachorro... Sério, até minha mãe contando isso, acho que o meu pai também, quando tinha cachorro, que o cachorro mais velho, quando tá pra morrer, ele meio que sai, assim. Isso é meio lenda? Então, não, você ouve umas histórias assim, mas eu confesso pra você, eu já me deparei com situações que, aconteceu isso mesmo. E outras que, né, eu não sei se foi uma coincidência ou não, né? O cachorro se esconde, mas é porque o cachorro ele se sente, o gato também, tá? O cão e o gato, eles se sentem numa situação que eles sabem que eles não estão bem. Eles são presas fáceis. Então o predador vem e pega eles nessa situação. Então eles procuram cantos, procuram se esconder. Pra se esconder, pra ficar né? protegido, porque ele tá numa situação... vulnerável. Justamente, entendeu? Entendi. É mais por isso. E às vezes talvez eles possam até agredir
o tutor... Geralmente eles agridem mais quando estão com dor. A dor é o que tira eles do prumo, né? Tiram eles do... Entendi. Tadinhos. E a gente falando de cão, mas e o gato, né? Sim. O gato, você falou que é independente e tudo mais. E que história é essa do gato ter 7 vidas? Ixi, coitados. Isso é um grande mito, né? Uma grande lenda, né? O gato tem lógica, ele não tem 7 vidas. Mas você sabe que... Ele é mais resistente, será? Então é isso que eu ia te falar. Você sabe que, assim, existem algumas patologias onde o gato ele consegue suportar um tempo maior para poder recuperar, né? Então aí esse tempo a mais ele te dá uma margem de você poder tratar, cuidar dele e ele recuperar. Aí você fala, pô, uma vida já foi, né? Então, mas é mais um mito, uma lenda em torno disso daí do que a verdade. Tava vendo uma entrevista daquele filósofo Clovis, que ele tem um gato chamado Epaminondas. E ele lançou um livro sobre o gato filosofando sobre a vida do seu dono, que é ele. Que ele diz que o gato é um ser muito superior ao ser humano. Porque ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Essa independência. O humano é cheio de dúvidas e para onde eu vou, ele faz o que ele quer. O humano quer viajar, quer sair do seu lugar, porque a sua rotina o cansa. O gato não, ele está satisfeito naquele ponto. Assim. É bem Garfield mesmo, não é? É aquela vida não, boa. Mas assim, depende, né? Porque se você não castra um gato macho, por exemplo, ele é louco para sair de casa. Ele quer ir atrás das gatas no cio, pelos telhados da vida, né? Ele quer ter aquela vida livre. O felino quer. Marca território, urina e tudo quanto é canto. Essa é a vida livre. Essa é a vida livre do felino. Aí quando você faz a castração, você começa a ver esse comportamento do Garfield. Tá. Entendeu? Então o Garfield de certeza é castrado. Pode. Fica bonachão. É que hoje em dia a maioria são castrados, porque uma que evita a procriação errônea, né? E outra que você corta alguns comportamentos que são indesejáveis, né? A marcação de território é a pior, né? Com certeza. Então, não sabia, não, do gato. Achei que era só cachorro. Não, o gato principal. Os felinos são os principais. Entendi. E fêmea também, gata fêmea, porque quando você vai adquirir uma gata e ela entra no cio, é uma coisa insuportável, né? Então, acabam castrando muito por causa de comportamento mesmo, além da procriação. Né? Entendi. Bom, e aí a questão de condicionar o animal, né? Quando você comentou quando você pega ele bebezinho, pequenininho, que é o momento certo, não levar para o sofá, não levar para a cama, para ensiná-lo, entender o ambiente onde ele vai começar a viver e tudo mais, né? Nesse começo que você está ensinando, como impor os limites do cãozinho, assim, na hora de... com petisco? Como que funciona? É dessa forma que eu te falei. Você tem que, quando você adquire um animal, filhote, no novo ambiente que ele vai viver, ele tem que ter o lugarzinho dele ali no começo. Depois, quando ele reconhecer a casa toda, você vai soltando ele, aos poucos. Aos poucos. Entendeu? Mas ele tem que ter sempre como referência o canto dele. Mas no condicionamento, às vezes, não sei, eu estou pensando aqui, como eu nunca tive, punições, castigos. Se ele faz errado, né? O que seria... se existe uma ordem assim de punição, o que faz ele sofrer mais ou menos para ele começar a entender que aquilo não pode fazer? Eu sei que quando ele acerta tem que premiar. E quando ele erra, você tem que firmar bem a palavra não. Eles são capazes de pegar esse timbre da palavra aqui não. Isso eles entendem que está errado. E aí você leva ele até o lugar que é o certo. E quando ele fizer a coisa no lugar certo, aí vem a gratificação, aí vem a sua expressão de felicidade que ele identifica e ele quer. Então ele busca isso em você também. Ele não quer que você fique falando não para ele. Entendi. Ele quer o contrário disso. E, por exemplo, o cachorro que está habituado a passear com o dono todo dia, assim, para fazer suas necessidades, enfim.
Puni-lo com não passear, isso é pesado para ele? Não, isso daí na verdade ele não entende. Ele não vai entender como castigo. Não vai. Isso é a cabeça do tutor, se ele pensar desse jeito. Porque o animal, ele está condicionado a passear, ele não entende porque que ele não está indo passear. Ele não entende. Ele não sabe porque ele fez uma coisa de errado. Não vai associar. Por isso... Isso aí você consegue mais nessa fase de jovem, que você consegue educar, firmando a palavra não. É isso que você tem que fazer. Então, mas e aí os cachorros mais velhos que você adota, por exemplo, tem como condicionar também? Então, esses cachorros são mais preocupados em fazer, onde vai fazer. Eles estão querendo agradar mais o dono que... Então, esse cachorro, você disponibiliza os locais que você quer e ele procura esses locais para fazer, sem dúvida. Então, sempre tem saída. Sempre. É isso que o veterinário está dizendo para mim. E, geralmente, quando aquele tutor vem reclamar, ai, meu cachorro faz xixi em tudo quanto é... Aquele dono não foi tão insistente, entendeu? A insistência... educar... Por exemplo, fácil, né? Tem algumas exceções, tem alguns cachorrinhos que são meio maluquinhos, que não prestam atenção em nada, mas no geral você consegue. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui, tô saindo de casa, o cachorro vai ficar sozinho, vamos passear em família, mas o cachorro não vai passear em família. E eu tô com medo dele fazer a pirraça dele no tapete da sala, por exemplo. Sim. Então, o castigo profilático, assim, o preventivo, existe algo assim. Não vai fazer. Até parece, não. Você vai ter que tirar ele do momento que você não quer que ele faça. Não tem como. Você vai ter que não sei o que lá. O meu cachorro anterior a Bilu, o outro York que eu tinha, o Willy, ele entrava se eu deixasse a porta do banheiro aberta, ele entrava lá, ele pegava o rolo de papel higiênico, que saía puxando pela casa toda. E não bastasse isso, ele picava o papel. E espalhava pela casa toda. Eu chegava, esqueci a porta do banheiro aberta. Aquele carnaval em casa. Eu ficava meia hora limpando aqueles papeizinhos que ele picou pela casa toda. Quer dizer, ele não fazia aquilo em condições normais. Ele fez para mostrar... Pra te irritar, você não me levou, eu fiquei sozinho. O descontentamento dele. Claro, entendeu? Claro. Isso aí assim. E outras coisas. Sobe na cama do tutor, faz xixi em cima da cama. Por que fez isso? Para mostrar, Era ele. É isso mesmo, né, Cálio? Porque a gente fala, esse filho da mãe tá... Porque como eu tive cachorro, eu sei que eu passei algumas situações traumáticas. Entende? Mas isso faz parte. Não tem jeito. Você não vai ter. É uma casa que não tem uma coisa, um móvelzinho ruído ali, um xixizinho ali que foi feito num tapetinho ali. Não tem. Não é casa de cachorro. É uma casa... Se a casa não tiver isso, é uma casa triste, né? Não adianta você ter aquela casa toda bonita e tal. Não tem vida ali, entendeu? Entendi. Calil, eu ouvi um veterinário falar, deu uma estudadinha, né, pra vir aqui, essas perguntas saíram de alguns estudinhos. Sim. E um veterinário disse, eu acho que da mesma forma de adotar cães, né, adotar gatos, ao mesmo tempo tentar evitar que uma pessoa venha a abandonar o animal, né? Porque esse é o problema na maioria das vezes, desses cães, né? Desses pets, desses animais de estimação. E ele falou uma frase que eu achei, nossa, eu já vi isso acontecer e de fato eu concordei com ele. Ele falou, pet não é presente. O que ele quis dizer com isso? Você não pode presentear alguém com um pet porque essa pessoa, para ter um pet, precisa estar preparada. Tem que estar preparada. Lógico. Então, assim, tome cuidado. Não pense que você vai agradar. Ou assim, até a curto prazo você vai deixar aquela família feliz, mas depois ela pode ter um problema se ela não está preparada. Então, ele fala que pet não é presente. Sim, você concorda? Concordo. Você tomar a decisão de ter um pet precisa ser em comum com toda a família. Toda a família precisa estar comprometida com aquele... você vai ter que, infelizmente, pensar no pet quando for viajar, onde eu vou deixar, quem vai dar comida, ele vai fazer as necessidades, quem vai limpar, entendeu? E pensar é o outro ser ali que precisa de cuidados. Um presente de 10 a 14 anos, né? 10, 15 anos. Sim, vai durar esse tempo. Sim. E assim, em termos de custo, assim, eu sei que tem animal que vai comer 10 quilos por mês, eu não sei se eu estou falando um pouco muito, 30 quilos por mês, assim, mas
Porque é a mesma coisa, quando você está projetando ter um animal, você tem que projetar um bem-estar dele e o quanto você vai gastar. De vacinas, não sei o que. É legal você perguntar isso, porque isso é o que muitas vezes deixa em dúvida a pessoa ter ou não animais. É assim, os gastos, eles são basicamente em relação à alimentação e cuidados veterinários. Sim. Cuidados de saúde. São os dois gastos que você tem. Muita gente me questiona, plano de saúde, vou fazer um plano de saúde para o meu cachorro, vale a pena? Eu tenho minha opinião particular. Eu acho que não vale a pena. Aí você fala, porque em que momento que você mais gasta? É quando você precisa de uma internação. Eu nem vou te falar uma cirurgia, porque uma cirurgia vai ser um episódio único, onde você pode parcelar e diluir aquele custo e não vai ter tanto problema. Agora, uma internação, ela vai te consumir muito, porque as diárias de internações são muito caras, né? Então, para isso, o que eu costumo recomendar para os donos? Muitas vezes você vai fazer um plano de saúde, você tem que dar uma olhada na rede credenciada daquele plano de saúde para ver onde que vai internar o animal, entendeu? Às vezes eles repetem muitas vezes o mesmo lugar, entendeu? E vai ver se aquele lugar, vai visitar aquele lugar para ver se ele tem condições mesmo de ser internado ali, né? Porque depois você só faz o plano, depois que você vai ver o problema, né? Então, eu costumo recomendar assim, você faz uma poupança para aquele animal, adquiriu aquele animal filhotinho, dificilmente ele vai precisar de uma internação nessa fase inicial da vida dele. Pode acontecer, mas é difícil, né? E aí você vai juntando aquele dinheiro, lá na frente, se precisar de internação, você tem um dinheiro que você vai usar para isso. É um jeito, tá? Mas, no geral, o medo desses gastos é muito grande, né? Mas eu vou te dizer assim, você não tem que se prender só a esse detalhe, financeiro, não vou ter o dinheiro, não. Você vai ter que ter um profissional que vai te auxiliar de confiança, que seja dedicado, vai cobrar um preço justo, entendeu? Você tem opções, você tem hoje hospitais públicos, veterinários que podem te atender, você tem ONGs que conseguem fazer consultas e às vezes vacinas um pouco mais em conta que clínicas particulares, e mesmo dentro das clínicas particulares você tem preços diferentes. Inclusive essa era uma pergunta que a gente recebeu, né, lá no Instagram da Adá, né, que ela fez, né, como dar mais acessibilidade para os cuidados veterinários, já que não temos SUS animal, né? Sim, mas você tem hospitais públicos hoje em dia, né? Aqui em São Paulo tem, né? Algumas regiões do ABC também tem, acho que São Bernardo já tem um hospital veterinário público. Então, o interior de São Paulo já está criando. Algumas prefeituras já criam por conta dela. Uma pessoa que não tem condições de um tratamento privado pode procurar. Pode procurar. Na eventualidade, sim. A gente indica, a gente fala. E tem também as ONGs, né? As ONGs também podem te atender dessa forma num custo um pouco menor, né? Certo. Sensacional. Agora vamos para as partes mais... Então, agora, saindo um pouquinho, né? Saindo um pouquinho aqui desse mundo pet, né? Como a gente está falando desde o começo, a gente gosta sempre de trazer aqui algumas dicas, né? A gente costuma dizer que é um presentinho aí para quem assistiu o programa em relação a dicas de filme, livro, uma música que você gosta de ouvir. Então, a gente queria primeiro escutar de você. Você tem alguma preferência? Vamos lá. Eu pensando assim, eu não sou assim de ficar assistindo muito filme, muita série. Não é o meu passatempo preferido, não, tá? Mas assim, é lógico, algumas coisas a gente curte, algumas coisas a gente gosta, né? Sempre o que mais me apega são situações que eu vivi na minha vida. A minha vida é ser veterinário praticamente, boa parte do tempo, então eu me interesso muito por... Quando lança um filme de animais, mesmo aqueles que são ficções... Marley e eu... algumas ficções, né? Chorei 4 vidas de um cachorro, né? Eu acho interessante, eu acho legal, eu assisto esses filmes, né? E o que mais me marca é um filme meio antigo, né? Que é o Sempre ao Seu Lado, porque eu gosto de uma história real, né? Eu gosto de assistir um filme que envolve uma história real. Não lembro desse filme. Como que é o filme? O Sempre Sem spoiler, mas é só para entender. É com o Richard Gere, né? Ele era um cachorro que
aguardava ele voltar do trabalho toda vez e ele faleceu. E um acidente, foi inesperado. E esse cachorro ia todo dia. Isso é uma história real? É história real. Eita, que história. Muito isso. Meu, é o filme assim que você chora demais, né? Então, Normalmente filmes de cachorro a gente chora demais. Né? não, mas esse é surreal, né? Se você não teve a oportunidade de assistir. Não, eu não me lembro, não assisti, não. Vamos assistir, amor. Sempre ao seu lado é um filme interessante. Quanto à questão de livro, eu vou citar um livro aqui, talvez não, com certeza a autora desse livro vai estar nos ouvindo. Tá? Que legal. Porque eu pedi até permissão para citar o livro dela, eu já sabia que você ia me perguntar isso. Quem sabe que ela não pode um dia vir aqui? Claro. Eu acho que ela viria com o maior prazer, hein? Seria muito bom, eu acho. Você convida ela, depois eu te passo o contato dela, você convida ela. Combinado. É a Daiane, né? A Daiane é uma médica veterinária, ela escreveu um livro que chama Por Trás da Cicatriz, né? Por Trás de uma Cicatriz. Deixa eu confirmar o nome do livro, se é esse mesmo aqui, eu tenho ele aqui, Por Trás da Cicatriz, né? Daiane Berdoldi. Ela relata o que ela passou. Então é uma história real dela, da vida dela, isso recente, agora em 2020, ela passou por um câncer no cérebro que ocupou 25% do cérebro dela. E ela foi operada, fez radioterapia, quimioterapia, ela está curada hoje desse câncer. Então, eu acho isso muito legal, porque podem ter pessoas que estão passando por essa situação e acham que vão morrer. E ela não morreu. Passou perrengues. O livro é muito interessante, com médicos, com profissionais da área da saúde. Ela superou esses perrengues que ela passou. E traz uma lição de vida, publicou esse livro. Eu conheci ela pessoalmente, nós batemos altos papos. Que legal. E é muito legal. Eu acho uma leitura muito interessante. Um livro curto, pequeno, mas de uma ajuda terrível. Por Trás da Cicatriz. Por Trás da Cicatriz. E como que é o sobrenome? Só entra no sobrenome dela, porque... Vamos lá, eu vou falar pra você. Ela chama Daiane, com E. Ela até brinca com esse nome dela. Berdoldi. Berdoldi. D-I. Ok, Berdoldi. Legal. A gente depois coloca o link do livro, se estiver disponível em alguma plataforma. Eu acho que sim. Depois eu até pergunto para ela aí. Você entra em contato com ela. Sim, ela vai você me passa o contato. É uma pessoa e a gente muito conversa. bacana. Legal, gostei. E a outra você me perguntou da música. Então, a né? música, já a gente vai falar da música, né? Vamos falar depois da música, a gente fala nós três. Fala, você quer indicar algum livro? Eu quero, e ao mesmo tempo já falo do filme também. Tá. Então, o livro que eu quero indicar é esse livro que eu li em janeiro. Borboleta, de refugiada a nadadora olímpica. A Yusra Mardini é uma história de uma menina síria, refugiada, história real, né? História real, que fugiu da Síria, da guerra. Ela e a irmã, né, se separando dos pais e da irmã pequena. Para sobreviver, e elas, não é spoiler, porque está bem na sinopse da história. Elas são nadadoras, quer dizer, a Yusra, ela continua nadando e a irmã já não nada, e elas fizeram a travessia no Mediterrâneo da Turquia para a Grécia, num bote de lona, assim, e elas tiveram que nadarem porque o bote estava afundando, e nadaram cerca de 15 quilômetros numa madrugada para sobreviver. E aí tem toda a história da travessia, dessas pessoas sírias entrando na Europa, os perrengues que elas sofreram, a xenofobia que elas sofreram. E ela realizou o sonho de... Não vou contar não, né? Não, aí já é spoiler. Mas já é muito claro que ela nadou. Mas então, o livro tem o filme. E o filme que tá no Netflix. Eu comecei pelo filme e fui pro livro. Obviamente o livro é muito melhor, que é As Nadadoras, está no Netflix. Filmaço, legal, bem feito. Interessante, eu gosto de filme. Porque a história real também. Que mostra, bem feito. Eu assisti uma minissérie, não gosto muito de série, porque eu acho que te enrola e no final não acaba.
Mas essa é uma minissérie de 3 episódios. 13? 3. 3, tá. Cada uma com 50 minutos. Mestre, não vão zoar comigo, que é uma série norueguesa. Marinheiro de Guerra. Marcelo, tudo que envolve guerra, ele assiste. É incrível, tudo que envolve guerra. Tá certo. Essa é a sua dica de hoje. Sim. Tá, eu vou pular o livro hoje, porque no outro episódio eu contei que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então eu vou lendo aos pouquinhos. Então hoje eu vou pular. Mas eu vou indicar o seguinte, minissérie também, que eu assisti já faz um tempinho, mas é baseada em fatos reais também. Isso, legal. Netflix, Bem-vindo à Vizinhança. É muito legal, porque é a história de uma casa. Famílias que mudam para essa casa e essas famílias começam a receber correspondências misteriosas, né? Então, também não vou ficar dando spoiler aqui, mas vale a pena. Eu gosto de filme baseado em filme história real, baseado em fatos reais, exceto de terror. Se o filme de terror eu assisto, me divirto. Mas se tem aquela frase final baseada em fatos, aí eu não durmo. Aí eu não durmo, eu acredito. Bom, e aí sim, a gente entra então agora para finalizar no quadro Um Pode Tudo para Ouvir, que é uma playlist que a gente a cada episódio vai alimentando com as músicas que a gente traz e que o convidado traz também. Então a sua música vai estar nessa playlist. É uma brincadeira que eu faço. Isso é bom porque assim, quando a gente faz churrasco assim, que tem pessoa em casa, assim, a gente às vezes vamos ficar ouvindo uma música, a gente faz um rodízio assim, cada um escolhe uma. Então cada um tem que ter a sua paciência de ouvir o outro e ao mesmo tempo até chegar a sua vez. Então é assim que a gente faz aqui também. Legal, vamos lá. Então você começa, Carlos. Bom, você quer que eu fale da música? A música que nós vamos colocar lá na nossa playlist. Não pode tocar, né? Porque senão cai, mas é essa música aí mesmo. Sim, a Zumbi, né? Então, essa música é muito interessante porque eu conheci, tive contato com essa música, foi na organização da minha festa de aniversário de 50 anos, né? Então, eu gostei porque iria ser... Pega mais perto do microfone, tá. Só. Ela iria apresentar uma banda de rock, né? E estava na playlist essa música. E eu achei ela interessante. Como eu ia fazer um discurso, eu resolvi colocar essa música, que ela tem exatos 5 minutos e numa intensidade legal. Eu joguei o cronômetro com 5 minutos e coloquei a música de fundo antes de eu fazer o discurso no meu aniversário. Então é uma música que me marcou muito. Aí eu fui querer saber da história da música, né? E aí eu fiquei sabendo que essa banda gravou essa música em homenagem a 2 crianças que morreram naquele conflito do IRA na Irlanda com a Inglaterra ali, em atentados terroristas, e eles homenagearam 2 crianças com essa música. Aí eu falei, pô, é legal, entrou e veio a calhar, né? Uma coisa que eu gosto. É uma música que vai numa crescente, né? E no refrão ela estoura. É muito legal. Muito legal. Que bacana. Má? Sou eu agora a próxima? Deixa eu ver a próxima. Você. É a próxima. Não, é sua. Sou eu? Vai lá. Então sou eu. Eu costumo dizer que assim, eu sou muito eclética pra música. Sim. Eu gosto de tudo quanto é estilo. Eu gosto de música por ser música, porque a música... Ela pode te deixar mais triste, mas ela pode tornar também um ambiente muito feliz, muito alegre, mudar o seu humor no dia, né? Então eu adoro ouvir música. E Shiny Happy People, do R.E.M., é uma música que eu me lembro da minha adolescência, das baladas, né? Legal. Que era muito legal. E é uma música alegre demais. Sim. Então, hoje é a minha indicação para a playlist. Tá certo. E a minha... Ok, sem problema. É o Beautiful Day, do U2. É uma música super alegre, pra frente. Eu me lembro que na época que eu corria, nunca ouvi tanta música durante aquele período que eu corria. Eu ouvia música sem parar. E eu me lembro das corridas que eu fazia, nas corridas que a gente se inscrevia, e era domingo de manhã, e essa música estava sempre na minha playlist e de fato era um dia maravilhoso correr, ver o dia amanhecer assim.
ela é super pra frente, muito legal. Então eu colocava essa música sempre sabe quando você tá com aquela preguiça, que você não pode pensar em correr ainda? Então, assim, naquelas primeira, na largada eu tenho que ouvir essa música, pra não pensar, quando eu chegar no final da música, talvez a endorfina já tenha começado a fazer efeito, e ela dava uma empurrada na corrida. Então, coloquei ela pra gente ouvir. Bom, muito bom. Agora, Cálio, para finalizar, fala seus contatos, fica à vontade de falar o que você quiser. Sim, se quem quiser participar, eu tenho um Instagram, o meu Instagram é o meu nome, é Cálio com K, K-A-L-I-O, underline, aí o sobrenome Paarmann, P-A-A-R-M-A-N-N, underline Júnior. Então vai ser o meu nome ali, você vai me encontrar ali tem meus telefones, tem os horários que eu atendo na minha clínica. Se você tiver um pet, precisar de um cuidado, eu tô lá sempre para ajudar e poder participar do convívio aí com os pets. Claro. Né? E fora isso, fala do programa, né? Você é então, o programa... a gente comentou no começo. O programa é legal. O programa ele passa toda semana na Rede TV. De sexta-feira, após o Leitura Dinâmica, começa um horário meio que nem todo mundo gosta, mas é um horário legal até para quem está ali sem fazer nada de madrugada, né? E aí começa 1h30 da manhã, vai até as 2h30, né? Nesse programa eu tenho um quadro onde eu esclareço as dúvidas dos telespectadores do Brasil todo, né? Então eu respondo uma série de umas 5 perguntas lá, e junto com a apresentação da Maria Ruibal e da Clara Brasil, que são as duas apresentadoras, exercem a função delas com uma excelência absurda, né? E esse programa tá acessível no YouTube também? Né? Tá na plataforma do YouTube, tá... Como que tá lá? Chama Miados e Latidos, tá? Pelo YouTube. Miados e Latidos. Ele tem uma representação domingo, às 7 horas da manhã, na Rede TV. Na Rede TV mesmo. Okay. Domingo, 7 horas da manhã. Quem acordar mais cedo, no domingo, pode assistir lá, das 7 às 8 vai estar o programa no ar. É muito legal o programa, muito divertido, mostra coisas interessantes. Ele tem a nossa correspondente internacional, a Lívia Oliveira, ela mora fora do Brasil, ela mostra curiosidades lá nos Estados Unidos, às vezes ela vem para o Brasil, faz matérias aqui. Tem também uma parte que são os vídeos pets engraçados, que a gente se diverte. Tipo vídeo cacetado. Tipo vídeo cacetado. E tem também matérias que as duas apresentadoras saem a campo para fazer, que também sempre muito interessante. Até você pode pegar os programas anteriores, o pessoal que está ouvindo aqui vai adorar. O programa é muito bom. Legal. Cálio, eu só tenho a te agradecer. Que isso. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma delícia. Estar com vocês foi sempre agradável. Bom. Né? Nossa, que papo gostoso. Foi muito bom. Né, voou de novo, né? De novo, voou. E aí, bom, que a gente tenha outras oportunidades para você vir aqui, né? Pra gente trocar mais ideias. Precisar uma ajuda, Com certeza. Se tiver ao meu alcance, vocês podem contar comigo sempre. Muito obrigada. Se eu pegar um pet, eu te aviso, tá? Isso, vou pensar com eu tenho certeza. Eu já tô comovido aqui com essa pergunta da Vitória. Eu prometo que eu vou pensar. Tamo junto, hein? Eu vou pensar, pode ficar tranquilo. Certo. E aí, bom, mais uma vez agradecendo todo mundo que assistiu. Se inscreve lá, um Pode Tudo no YouTube. Ajude a compartilhar, né? umpodituto@gmail.com. Manda suas histórias lá, quem sabe você não pode estar aqui também compartilhando aqui com a gente. Vamos tentar aumentar a meta, né? Vamos estabelecendo. Foi 600 e pouco no primeiro episódio. Sim. Continuem vendo aquilo lá quem não viu. E vamos aumentar mais 100, 700. Mais 100, quem sabe? Vamos 700. Ver. Vamos um passo de cada vez, né? É isso aí. É isso aí. A gente está aqui junto se divertindo muito. Obrigada, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi ótimo.